Você já percebeu como hoje a inteligência artificial consegue reconhecer rostos, criar imagens, entender voz, dirigir carros e até conversar como um ser humano? Parece mágica, mas por trás de quase tudo isso, existe uma tecnologia chamada redes neurais. E o mais curioso é que essa tecnologia foi inspirada no cérebro humano. Só que muita gente escuta esse nome e imagina algo extremamente complicado. Parece coisa de cientista, matemática avançada ou filme de ficção científica. Mas na prática, a ideia das redes neurais é muito mais simples do que parece. Depois desse vídeo, você provavelmente nunca mais vai enxergar a inteligência artificial da mesma forma. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje eu quero conversar com você de forma simples sobre as redes neurais artificiais. Vem comigo. Para entender redes neurais é basicamente entender como a IA aprende. E sim, existe um motivo pelo qual elas revolucionaram o mundo da tecnologia nos últimos anos. Pensa no cérebro humano por alguns segundos. Quando você era criança, você não reconhecia um cachorro depois de vários cachorros diferentes, pequenos, grandes, pretos, brancos, peludos. Seu cérebro começou a entender um padrão. E hoje você bate o olho e reconhece instantaneamente, mesmo que seja uma raça que você nunca viu antes. As redes neurais funcionam de forma parecida. Elas aprendem através de exemplos. Ao invés de alguém programar todas as regras manualmente, a máquina começa a aprender padrões sozinha. Isso muda completamente o jogo da inteligência artificial. Antes da inteligência artificial moderna, os sistemas eram mais engessados, eram como dizer para o computador: se acontecer isso, faça aquilo. Tudo precisava ser programado manualmente. Mas o mundo real não funciona em regras tão simples. Uma foto pode ter milhões de combinações diferentes. Uma voz muda dependendo da pessoa, uma frase pode ter vários significados, e é aí que entram as redes neurais. Elas conseguem lidar com complexidades. Agora imagina uma rede neural como uma gigantesca equipe de pessoas trabalhando juntas. Cada pessoa recebe uma pequena informação, analisa uma parte e passa adiante. No final, todas essas pequenas análises viram uma decisão. E é exatamente assim que funciona. Dentro de uma rede neural existem camadas. A primeira camada recebe as informações, as camadas do meio analisam padrões e a última camada entrega uma resposta. Por exemplo, isso é um gato, isso é um carro, essa pessoa está sorrindo, essa frase parece feliz. E o mais interessante é que a rede aprende errando. E isso é uma das partes mais importantes. No começo, ela erra praticamente tudo. Mas imagine uma criança tentando aprender a desenhar. Ela desenha mal, erra, tenta de novo, melhora aos poucos. A rede neural faz algo parecido. Ela recebe milhares ou milhões de exemplos, compara os resultados, descobre onde errou e vai ajustando o próprio funcionamento. A cada tentativa, ela melhora um pouco, até chegar em níveis absurdamente impressionantes. E aqui existe uma analogia muito boa. Imagina que a rede neural é como um grupo de filtros. Quando a foto entra, cada camada tenta identificar algo específico. Uma camada detecta linhas, outra detecta formas, outra detecta os olhos, outra detecta rostos. Até no final ela entender que isso provavelmente é um ser humano. E tudo isso acontece em milésimos de segundos. Agora talvez você esteja pensando, mas quem ensina a rede neural? Na maioria das vezes, os próprios dados. Quanto mais exemplos ela recebe, melhor ela aprende. Por isso, dados viram um dos ativos mais valiosos do mundo. Empresas gigantescas treinam redes neurais usando bilhões de informações. Fotos, vídeos, textos, áudios, comportamentos, cliques, pesquisas, tudo ajuda a IA a aprender padrões. E é exatamente isso que acontece em ferramentas modernas de inteligência artificial. Quando você conversa com uma IA, ela não está pensando como um ser humano, ela está prevendo padrões. Ela analisa bilhões de exemplos aprendidos durante o treinamento e tenta prever qual resposta faz mais sentido naquele contexto. É quase como um sistema absurdamente avançado de previsão, só que é tão sofisticado que parece inteligência real. E sabe o mais impressionante? Redes neurais estão em praticamente todo lugar hoje. No reconhecimento facial do celular, nas recomendações da Netflix, nos vídeos sugeridos do YouTube, nos filtros do Instagram, nos carros autônomos, nos assistentes virtuais, nas IAs que criam imagens, nas ferramentas de clonagem de voz.
tudo isso depende de redes neurais. E durante muitos anos, essa tecnologia existia, mas tinha um problema gigantesco. Faltava poder computacional. Os computadores antigos simplesmente não conseguiam processar redes neurais muito grandes. Eram como tentar rodar um jogo moderno em um computador de 1998. A ideia existia, mas o hardware não acompanhava. Só que então aconteceu 3 coisas importantes ao mesmo tempo. Os computadores ficaram muito mais poderosos, a internet começou a gerar dados em massa e as placas de vídeo evoluíram absurdamente. Foi aí que começou a explosão da inteligência artificial moderna. E existe outro detalhe interessante. Muita gente acha que rede neural e inteligência artificial são exatamente a mesma coisa, mas não são. Inteligência artificial é o conceito geral. Rede neural é uma das tecnologias usadas dentro da IA. E dentro disso ainda existe o famoso Deep Learning, que basicamente significa redes neurais mais profundas e complexas. Quanto mais camadas existem, mais padrões complexos a IA consegue entender. Por isso o nome Deep. E é justamente o Deep Learning que impulsiona as ferramentas modernas de reconhecimento de voz avançada, geração de imagens e modelos de linguagem gigantescas. Mas, apesar de tudo isso parecer extremamente inteligente, redes neurais ainda têm limitações enormes. Elas não entendem o mundo como humanos entendem. Às vezes, cometem erros absurdos. Podem gerar respostas erradas com total confiança. Podem identificar padrões que nem existem. E também dependem muito da qualidade dos dados no treinamento. Se os dados forem ruins, enviesados ou incompletos, a IA aprende errado. É literalmente como ensinar uma criança informações erradas. E isso levanta várias discussões importantes. Privacidade, manipulação, automação, substituição de empregos, fake news, segurança, porque redes neurais estão ficando cada vez mais poderosas. E provavelmente esse é só o começo. Talvez a parte mais impressionante seja perceber que tudo isso aconteceu tentando imitar algo extremamente simples, o funcionamento do cérebro humano. Claro, ainda estamos muito longe de criar algo igual ao cérebro humano de verdade, mas o avanço nos últimos anos foi tão rápido que muita gente acredita que estamos entrando em uma nova era da tecnologia. Uma era onde máquinas conseguem aprender sozinhas, e isso muda absolutamente tudo. A forma como trabalhamos, como estudamos, como pesquisamos, como criamos conteúdo, como programamos, como consumimos informações. As redes neurais deixaram de ser apenas um assunto técnico, elas estão moldando o futuro. E provavelmente você já usa várias delas todos os dias sem perceber. Agora, quando ouvir alguém falar sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina e IA generativa, você já vai entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Porque no final das contas, redes neurais são basicamente máquinas aprendendo padrões. E talvez essa ideia simples seja uma das tecnologias mais revolucionárias já criadas. E a verdade é que isso ainda está só no começo, está só começando. Agora me conta, você acha que as redes neurais vão transformar o mundo para melhor ou isso pode sair do controle? E se você gosta de tecnologia explicada de forma simples, sem complicação, aproveita para se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa interessante vindo por aí. Sigamos evoluindo um passo tecnológico por vez.